Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 402 e minguando até 888 dias, 20 de janeiro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados, e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe este blog diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, é importante. As duas testemunhas, Renovação de Jerusalém, blog diário de 402. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito, porque este blog diário, ele é uma continuação. Faça isso e deixe de ser essa vítima social. Eu também deixo na descrição a abertura desse vídeo, desse título, né, As Duas Testemunhas, a Renovação de Jerusalém. Ela é muito bem explicativa, eu uso muito bem, exploro muito bem esse quadro aqui, para que eu possa explicar tudo que aconteceu e que está acontecendo. Lembrando que os movimentos dos atos, eles sempre estão em movimento, eles não é parado. E quando a gente volta aqui para esse quadro, você não pode colocar nenhum corpo habitado dentro da dimensão da formação de Cristo, das formação de Deus, nenhuma dimensão, porque todos os trabalhos são oferecidos para Deus. E como é que a gente identifica que a gente faz tudo disso uma espiritualidade? A gente divide ele em milênio. A primeira dimensão, o primeiro milênio, né? Aí você vai falar, Moisés, não, Moisés não, a palavra vem para todos nós, é um sinal da palavra, é que nós estamos nos relacionando, o nosso eu interior, Moisés quer dizer isso, nosso eu interior, lá no paraíso de Deus, quando Deus veio, né, criar o homem perfeito, aí veio nessa ideia, entende? De estar relacionando as coisas e as coisas que Deus criou perfeito, né? Na civilização de Deus. E daqui para cá ele fez uma civilização de Cristo, começou a formar o Cristo, e dentro desse Cristo teve que ter uma ação direta de Deus, uma intervenção divina, diretamente de Deus. O anticristo em específico, ele é uma intervenção divina. Coloque isso na sua cabeça. O anticristo é uma intervenção divina, tá? Não dê poder ao homem, nada o homem faz. Então aqui, primeira dimensão, segunda dimensão, a vida. O que seria a vida? Dentro do paraíso de Deus, o homem foi criado assim, vida e corpo, certo? Aí a terceira dimensão vai representar o corpo, né, que Deus fora criado, que hoje ele se tornou espiritual, né, que hoje esse espírito se tornou espiritual, e esse corpo emocional ganhou uma inversão, né, ele trocou de lado, ele trocou com outro corpo emocional, um corpo emocional por outro corpo emocional, a vida que era a vida, ela se transformou em espírito. Aí então vem a dimensão, na quarta dimensão, a dimensão glória, significa que o homem estava sendo gloriado com Deus, certo? Aí depois o homem deixou de ser gloriado com Deus, e Deus veio aqui com o seu espírito, deshabitou dessa glória da mesma forma, e veio com o seu espírito e habitou no corpo Adão, certo? E aqui a menção Cristo, ela vai dar uma ideia que esse corpo emocional está sendo gloriado com Cristo, da mesma forma. Aqui o homem está sendo gloriado com Deus, e aqui ele está sendo gloriado com Cristo para o relacionamento social. E no interior do corpo, antes do corpo
E antes do corpo emocional, ele vai estar sendo gloriado com Deus. Antes do corpo emocional, ele vai estar sendo gloriado com Deus. Entenda isso, ok? Tá tudo aí dentro deste blog diário. Eu só estou dando uma ideia do que pode ser essa abertura. Volte lá, não deixe de ver essa abertura para que vocês tenham consciência, certo? Eu estou evoluindo a minha voz, a minha forma de comunicar, estou tentando, né, estou me relacionando, me esforçando um pouco mais para que eu possa melhorar minha comunicação, fazendo mais observação sobre o que eu estou dizendo, sobre as minhas pronúncias, sobre as minhas palavras, para que eu possa estar consertando tudo, para que vocês possam ter mais harmonia para receber estas mensagens, ok? É uma coisa delicada, depende de tempo e de dedicação, vocês entendem isso. Eu também sempre deixo, né, uma playlist, né, fazendo de 0 a 100, em 100, eu vou fazer de 13 playlists até acabar esse tempo, até minguar esse tempo todo, para que a gente possa estar relacionando dentro de uma playlist, para que vocês possam estar abrindo a playlist também para você ver. Sempre no canal do YouTube, o tag, por exemplo, o tag meu é o título, né? Eu faço isso para que o Google leve a vocês mais rápido. Se vocês começar com uma numerologia, certo, do meu canal, cada blog diário, você vai alcançar cada blog diário com numerologia, você alcança, porque o título é também o tag, é isso que é o tag, eu uso para tag, para você. O tag é aquilo que você possa identificar com mais praticidade dentro do Google, daquilo que você está pesquisando dentro do Google, certo? Geralmente o tag ele vem por muitas pesquisas, o robô indica quando você tem muitas pesquisas, certo? Mas dessa forma eu estou colocando a numerologia, né? Eu estou fazendo isso de uma certa forma que com o tempo, né, o robô vai entender a necessidade de estar, né, entregando esse vídeo com mais precisão, certo? À medida da forma que vocês vai sustentando esse robô, ele vai, né, de uma certa forma, entregando com mais rapidez, né? Hoje também existem pessoas que ajudam também as pessoas que estão por aí, viu, né? De uma forma ele conseguiu enxergar alguma coisa, né, isso aqui é uma mensagem boa, aí ele comenta ali, as pessoas interessam, já começa a ver as próprias pessoas fazendo relacionamento corpo a corpo, elas também ganham, saindo dessa ideia dos robôs, das ideias virtual, dessas programações que está aqui, e que muitas das vezes eu quero que vocês entendam, dentro desses robôs também tem intervenção divina para todo lado dentro da sociedade, existe intervenção divina. Para que as coisas dêem certo, a gente precisa depender de Deus, certo? Um homem não faz nada, não dê poder ao homem. Um homem só não faz nada, não faz. Muitas pessoas empenhadas, muitas pessoas dedicado, com o coração aberto, junto também com com esse menção Cristo, que Deus é o próprio mentor desse Cristo, né? De uma certa forma, trabalha dentro, esses robôs dentro da sociedade, né? As internet, tudo hoje está na mão de Deus. Deus vai fazer o melhor para cada um de nós. Entenda isso. Ok? Vamos então entrar neste contexto, vamos lá fazer a leitura, depois nós vamos pegar a expressão livre, já ver o que tem dentro da sociedade, vamos tentar ligar uma coisa a outra para que a gente possa ter consciência, isso é importante. Vamos lá. Quando o mentor de corpo despreza uma coisa boa para se obter uma que é má, ele se constitui com os desejos de esforços meu exterior, sendo que todos os desejos eles são bons para se relacionar um corpo e outro. Porém, e como esses desejos são emocionais e positivos, eles se perdem no tempo por causa de vossos corpos emocionais, formando uma memória de frustração quando for mal relacionado no corpo, sendo ideal
é conhecer a espiritualidade de vossos desejos e não negar esta espiritualidade de vossas emoções, e para que a sua emoção seja a sua emoção e não a de outro corpo emocionais. O que que eu quero dizer? Né? Vamos pegar logo essa expressão. Vamos voltar lá em cima, né? Quando o mentor de corpo despreza uma coisa boa para se obter uma coisa má. Quando ele se despreza uma coisa boa para se obter uma coisa má, é sempre naquela ideia, o meu eu interior. Você nega o meu eu interior, você está negando uma coisa boa. Aí você vai relacionar uma coisa má, uma coisa que já está negada dentro da sociedade. Aí você nega você mesmo muitas das vezes e você aceita uma coisa má dentro da sociedade para, para se ter, sei lá, para ter um relacionamento. Eu vejo muita gente oprimido dentro de outros seres emocionais. Como é que ela faz? Ela nega a si para agradar o outro emocionalmente. E aí, aquilo que eles fazem de sacrifício para receber outra coisa que está negado, o cara fica muito possesso, a pessoa fica muito possesso, muito deprimido. Você entenda tudo que eu estou dizendo de ir e voltar. Ela existe ideologia, ela vai e volta com muita complexidade. Você não sabe quem está dando, quem está recebendo, mas existe várias ideias. Porém, quando eu falo do mentor, eu falo aquela consciência que está habitado, aquilo que está relacionando a sociedade, aquilo que você está colocando para fora, aquilo que você tem consciência das suas palavras, certo? Aí quando ele, né, ele nega uma coisa boa para obter uma coisa já negada, né? Pode ser o meu eu interior, ou às vezes pode ser que ele esteja recebendo alguma coisa boa da sociedade e ele não quer saber de nada. Ah, não quero saber disso, eu não estou acostumado com isso, certo? Eu não aprendi assim, os meus pais não me aprendeu assim, a sociedade não me ensinou assim, a sociedade me ensinou na falsidade, certo? Tem pessoas que ficam frustradas, né? Quando a verdade vem, ele vê quanto que isso é simples, quanto isso é relacionado, quanto isso é bonito, então ele fica frustrado, ele, parece que ele já acostumou com aquela ideia de ser enganado, a consciência dela já treinou para uma coisa ruim, certo? Ele se constitui com os desejos de vossos meu exterior, né? Que sempre quando falamos de desejo do meu eu exterior, está aqui, né? Corpo e glória, certo? De uma certa forma, no tempo real da profecia, Deus travou uma batalha aqui, certo? Do corpo emocional para a espiritualidade do mundo que estava começando a se globalizar. Então Judas Iscariote estava nessa postura e voltou para cá, aí depois ele caiu para lá de novo na espiritualidade. Naquele tempo, o Judas Iscariote ele representava o marido desse corpo aqui que estava habitado, sendo, né, de uma certa forma, porque ele ia ganhar uma espiritualidade junto com Cristo depois do seu sacrifício, ele ia ganhar uma espiritualidade, ele ia voltar para o Cristo, para o lugar dele. Porque aqui, quando Deus começou a deshabitar, o Cristo já começou a existir daqui. Aqui foi só para manifestar os corpos dos traidores, aqueles corpos traidores. De uma certa forma, o relacionamento estava dividido entre Judas Iscariote, né, e uma parte aqui de Emanuel, naquele tempo, ele habitava desses três espíritos aqui, palavra da vida e corpo, aqui dessa forma, com essas três consciências, certo? De uma certa forma, aqui, quando ele estivesse nessa postura aqui, dentro do Cristo aqui, por exemplo, ele ia representar a vida, corpo emocional, então Adão e Eva aqui, por exemplo, poderia ser assim, e cair numa espiritualidade aqui para a inocência. Então, a consciência Adão desabitada iria ganhar uma ideia de ele ia ganhar uma ideia de marido, para quê? Porque ele estava do outro lado, representando uma espiritualidade, de uma certa forma. E aqui, então, ficou a viúva, né? Aqueles que fez benefício à viúva, aqueles que cuidaram da viúva, né? Até hoje, eu nunca vi ninguém falando de Emanuel, eu nunca vi ninguém falando da viúva. Só eu que lembrei de Emanuel, né? Da viúva. Eu vejo que todo mundo
começou só a citar blasfêmia, mais blasfêmia, né? Contradição com mais contradição. Vocês veem, está tudo aí dentro da sociedade. De maneira nenhuma, depois que Emanuel foi o sacrifício e que Jesus ficou que Jesus ficou no reflexo desse corpo do Emanuel, representando todas as inconsciências, que de uma certa forma era a consciência do Adão desabitado, habitado em Judas Iscariotes, por exemplo, mandando aqui e traindo, né, todos aqui de uma certa forma. Aí vocês compreendem. Aí estava aqui todos os traidores, aqui é a viúva, entenda. Ninguém lembrou da viúva pobre, ninguém lembrou, né, da oferta, né, que a viúva entregou no causa-filas, a única que ela tinha. Ninguém lembrou disso, né? Aí todo mundo aí usando o nome de blasfêmia. Bom, o que eu queria dizer? Vamos continuar. Que de uma forma nenhuma, quando Emanuel foi o sacrifício, ele poderia representar a Cristo. Nunca mais ele vai poder representar a Cristo depois que ele foi para o sacrifício. Não vai, não vai. Por quê? Sabe por que não vai? Porque à medida que eu vi o escândalo, que eu me escandalizei, que o meu irmão, não precisa nem ser eu ser escandalizado, eu sei, mas o meu irmão escandalizou, o nome tudo já está contaminado. Ah, aquele ali, eu não contaminei, eu não me escandalizei, mas o meu irmão escandalizou, então nós dois estamos negados. Então, o nome Jesus, os dois está negado. Mesmo os atos conseguiram fazer uma habilidade maior, fazendo, representando Jesus maior, o Cristo maior, que nessa forma ele vem como marido. O Cristo, ele vem como escudo protetor de todos, ele é o marido de todos os corpos, ele protege. Aí por baixo do corpo emocional, um reflexo meu, é como se eu estivesse olhando no espelho, vendo o meu reflexo, ok? Você entende isso? Aí você vê que ninguém lembrou da viúva pobre, ok? Sendo que todos os desejos, eles são bons para se relacionar um corpo e outro. Porém, e como esses desejos são emocionais e positivos, o que é emocionais e positivo? Significa que nossos corpos são, ele é espírito e emocional. Emocional quer dizer positivo, espírito quer dizer negativo, certo? E eles se perdem no tempo. Todas as emoções se perdem no tempo, né? Como eu tenho dito aqui, eu parei para dar uma ideia sobre aquela guerra onde que Deus começou, saindo aqui da consciência Adão e voltando aqui, certo? Uma consciência habitada de Cristo, uma consciência de Cristo habitada e uma consciência aqui desabitada, né? Que começou aquela batalha. É muito importante vocês voltar aqui no sexto milênio, na divisão do sexto milênio para o sétimo, para vocês entenderem que aqui do lado de cá, de uma certa forma, estava habitado, e Deus estava começando a desabitar dessa consciência. Então veio aqui o Judas Iscariotes e feriu esse corpo aqui, de uma certa forma. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: naquele tempo real da profecia, estava aqui Adão, certo? Esse corpo Adão e a consciência Adão desabitada. Adão aqui e Adão aqui. E só que este Adão aqui, ele não é físico e emocional, ele é espírito. Então, ele é a glória de um corpo comum. Mas esse Adão aqui, ele é emocional. Aí o que passou por eles? O que passou por eles? O Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele era o mentor do corpo emocional, representando a palavra da vida, e ele era também um mentor de Cristo, certo? É como se eu falasse aqui e atingisse três pessoas, né? Daqui para frente, eu atingo três pessoas, três consciências, sei lá, é uma ideia só para você entender. Eu estou daqui, né? E talvez daqui eu não vou continuar, mas eu vou virar, porque aí cada um dos corpos vai ter que representar as suas consciências, ele vai ter que representar as suas produtividades dentro da divisão de bens, cada corpo ia representar. Então, Jesus não pode ser Cristo por esse motivo, por causa do reflexo do corpo negativo, por causa do sacrifício do corpo vivo, certo? Eu posso usar em Guerra Fria o nome de Jesus? Posso usar, ok? Essas expressões está tudo ligado aos desejos dos corpos emocionais, aí então a gente vai explicando isso, ok?
por causa de vossos corpos emocionais e formando uma memória de frustração, né? Quando for mal relacionado no corpo, sendo o ideal, conhecer a espiritualidade de vossos desejos. Conhecer a espiritualidade de vossos desejos. Aí você tem que ir para o seu eu interior, para você conhecer o que você quer relacionar à sociedade, se isso vai ser bom ou vai ser ruim. Porque não é ruim você ter desejo, você querer estar na presença de uma pessoa, você desejar estar com ela, conversar com ela, tomar um café com ela, né? Se realizar na presença dela. Bom, bom, relacionamento corpo a corpo. Eu tenho dito isso, nenhum de nós, corpos emocionais, quer ficar sozinha. Se a gente não tiver, né, alguém para nos assistir, de uma certa forma, nos apoiar, ver o que nós estamos desenvolvendo, os nossos trabalhos, nossos esforços, nossa dedicação, as coisas ficam sem graça, fica muito ruim, porque, de uma certa forma, a gente precisa das pessoas que volta a nós, entende? Vai para o deserto, entenda isso que eu estou dizendo, certo? Certo? Você pode ter muita experiência, porque na hora que você estiver no deserto, você vai ter saudade das pessoas, você vai querer voltar na cidade para rever aquelas pessoas que você tanto maltratou, porque você não conheceu a sua espiritualidade, você não conheceu os seus desejos, vocês eram apenas uma marionete da sociedade, certo? Sendo instruído por corpos emocionais. Aí dá nisso aí que vocês estão vendo, só confusão, né? E não negar esta espiritualidade, né? Você conhecer os seus desejos, não negar essa espiritualidade, vossas emoções, para que vossa emoção seja a sua emoção e não a emoção do outro. Primeira coisa, quando você quer entender a sua espiritualidade, os seus desejos emocionais do seu corpo interior, você tem que entender o seu espaço, aquilo que você quer para você, de uma certa forma, vir relacionar isso ao bem. Você entendeu o que é bom para você, mantendo-se você no seu espaço, nas suas emoções, no seu espaço, não relacionar as suas emoções a outros corpos. Não adianta, tudo que é emoção vai cair dentro da sociedade como espiritualidade. Ela pode até ser verdade. Por quê? Quando ela cair, ela vai depender de outro corpo emocional aceitar ou não aquilo como sinceridade, como realidade, como verdade. E dependendo, se você, por mais sincero que você for, você corre um grande risco de você ser negado. Por mais honesto que você seja, por mais verdadeiro que você seja, você corre risco de ser negado, ok? Entenda isso. O desejo ele representa uma produtividade para o seu exterior, para o seu eu exterior, já que o seu corpo interior é negado para o seu relacionamento social e podendo conceber um corpo emocional e positivo de dentro de sua sociedade. O seu eu interior pode ser negado para o seu relacionamento social e que esteja desabitado do seu corpo interior, e isto que cria uma realidade entre dois corpos emocionais. Esse entendimento aplica sexo e dinheiro para os vossos corpos emocionais, sendo que o sexo ele pode estar dividido entre o bem e o mal, sendo o bem, ele vai representar a família e o amor que constitui nesta família, e não representando o amor que constitui no sexo, pois o sexo ele representa o ato de nosso desejo e não o amor que permanece nesse desejo. Interessante, né? Mais uma vez falando desejo sobre aquilo que eu já tenho dito, né? Que às vezes o seu inimigo está do outro lado e você está tentando conscientizar ele, ele não aceita, ele volta contra você de uma certa forma, aí ele vem, toma o seu lugar, ele inveja o seu lugar, fica posto no seu lugar e como traidor, por exemplo, né? Existe isso. Mas dentro da sociedade é o que mais tem pessoas, né, dessa forma. Vamos então fazer uma expressão livre. O desejo ele representa uma produtividade para o seu eu exterior. Desejo representando uma produtividade para o seu eu exterior. O seu eu exterior é formado com essas duas dimensões: dimensão corpo, dimensão glória. Certo?
Dimensão corpo, dimensão glória, são só esses dois. Quando você dá totalmente para a sociedade, você seja um conservador, você guarda aqui, então você começa a trabalhar a sociedade a partir do seu corpo, certo? Se você estiver dentro de um relacionamento corpo a corpo, aí você vai usar o seu corpo emocional, porque relacionamento corpo a corpo, você vai entregar uma coisa boa para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu filho. Entenda, eu estou dizendo isso para vocês entenderem o que é relacionamento corpo a corpo, certo? Quando você é a sociedade, você relaciona dimensão glória somente, dimensão glória. Quando você também está na postura de um marido, de uma responsabilidade social, sociedade, dimensão glória, dimensão glória. Mas quando for um relacionamento corpo a corpo, você relaciona os dois, dimensão corpo, dimensão glória. Você relaciona os dois, certo? Certo? Para que, naquele tempo, é igual eu estou falando, estou tendo dito, naquele tempo houve uma confusão na dimensão corpo e na dimensão Cristo, houve uma contradição, houve uma confusão, porque a dimensão Cristo ia representar a sociedade, ia representar também o anticristo, o antissocialismo. Vocês compreendem, está tudo bem especificado, bem para que vocês possam conscientizar. Faça isso e deixe de ser essa vítima social. E podendo conceber um corpo emocional positivo dentro da sua sociedade, o seu eu interior pode ser negativo para seu relacionamento social e que esteja desabitado do seu eu interior, né? Quando você está desabitado do seu eu interior, você pode vir aqui na dimensão glória, porque você vai estar relacionando diretamente à sociedade, não está em relacionamento corpo a corpo, ok? Existe, né, sempre é bom falar, naquele tempo houve um relacionamento da espiritualidade, ele também teve um corpo emocional, quando Judas estava aqui também ele habitava no corpo emocional, por que que eles deu um choque no outro? Porque era dois corpos, além de a consciência Adão, o corpo Adão e a consciência Adão estando desabitados, além dele ter essa ideia espiritual, ele também tem a ideia de dois corpos emocionais se chocando um no outro, porque além de Adão estar aqui com a sua espiritualidade, se escondendo num corpo emocional, que no livro de Gênesis fala que Adão se escondeu, né, no corpo, escondeu na árvore, é corpo, se escondeu no corpo, né, se escondeu no corpo aqui, mas aí ele ficou representando uma menção espiritual e um corpo emocional. O corpo emocional em específico, ele ia representar, né, as inconsciências todas, né? Mas de uma certa forma, a consciência dele habitada era uma consciência que dava aqui, é uma consciência. É como se Adão estivesse aqui enfrentando Deus aqui. Não, era mais ou menos isso, né? É como, eu vou matar o gigante, né? O que que eu preciso de matar o gigante? Eu preciso de uma pedra, né? Então ele pegou uma pedra e atacou e matou o gigante. Mesma ideologia, com essas mesmas proporção ideológica, ok? Mas entenda que aqui Adão, o corpo emocional, Adão tinha ele tinha um relacionamento com o corpo emocional Judas, ele tinha um relacionamento com o corpo emocional Judas. Como que você sabe? Porque houve um conflito, um choque emocional entre dois corpos emocionais se chocando. Um que se permitiu, né, que viu o inimigo vendo e não fez nada, e o outro que atacou, por exemplo, e gerou esses confrontos direto, corpo a corpo emocional, ok? Este entendimento se, a- Este entendimento se aplica a sexo e dinheiro de vossos corpos emocionais, e sendo que o sexo ele pode estar dividido entre o bem e o mal, sendo o bem ele vai representar a família e o amor que constitui nesta família, e não representando o amor que constitui no sexo, pois o sexo ele representa o ato de nosso desejo e não o amor que que permanece neste desejo. Por quê? Sexo e dinheiro sempre vai ficar aqui relacionado aqui. Quando você relaciona tudo aqui, ó, de uma certa forma, o sexo você tem que relacionar aqui, porque esse corpo, ele é positivo, você tem que relacionar ele de qualquer jeito, certo? Mas quando você fala de dinheiro, por exemplo, né, você se relaciona diretamente na dimensão glória, né, dentro da sociedade, direto dentro da sociedade, certo? Porque vai representar o que esse corpo produzir,
vai representar o corpo produzido. Se você estiver procurando uma namorada, aí você vai representar aqui a dimensão glória. Procurando uma namorada, achou? É um relacionamento corpo a corpo. Aí você casou, se tornou um marido, aí então você vai, de uma certa forma, tá dessa forma na dimensão glória para dar uma proteção aqui. Aí os seus dois corpos emocionais vai ficar apostado no mesmo sentido. Os seus dois vai ser um, porque os dois vai servir essa dimensão glória. Tanto a sua esposa quanto o corpo emocional do marido, quanto o corpo emocional da esposa vai estar servindo essa dimensão glória. É o que eles produzirem, eles vai produzir dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente dele, dentro do seu lar, dentro da sua família, para os seus filhos, né? Vai criar aqueles patrimônio, né? Sei lá, aí vocês entendem. E quando o marido, a esposa é unido, né, com a dimensão glória do marido, os dois ficam bem. Estou mostrando isso para vocês entenderem. Mas o que eu queria dizer exatamente? O corpo emocional e a dimensão corpo do nosso eu exterior e a dimensão glória do nosso eu exterior, né? A dimensão glória do nosso corpo exterior e a dimensão corpo do nosso eu exterior e a dimensão glória do nosso eu exterior, da mesma forma, ele vai representar tudo aquilo que é passagem. O sexo, ele vai representar um momento, um tempo instantâneo no tempo, ele vai passar. O dinheiro, ele vai representar um tempo, um momento e vai passar. Dentro do sexo, o que que ele vai ter? Ele vai poder produzir um corpo. Até um pouco tem dois corpos aqui, né? Eles se relacionaram. E desse relacionamento vai vir um terceiro aqui, que é o fruto desse relacionamento. Então vai começar a constituir uma família, né? De certo que o amor, né? O amor que permanece nesse o sexo, pois o sexo ele representa o ato de nosso desejo, né? Que ele vai se desfazendo, todos os desejos vai se desfazendo no tempo. E não o amor que permanece nesse desejo. O amor, ele permanece nós, ele permanece. É uma memória de uma coisa que nós já vivemos com a nossa esposa, uma coisa legal, né? Um aprendizado um com o outro. Eu aprendi isso, eu aprendi aquilo outro. Tudo isso vai relacionando ao amor, que você tem uma união, você tem uma consideração, você passou por coisas juntos com ela, e isso vai criando estrutura positiva, né? Para o estágio dos seus, todos os seus elementos sociais. Vocês se inscrevam neste canal, sinaliza esse vídeo. Vou terminar este blog diário. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito. Vou dar continuidade no blog de 403. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.